Um. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Natália Lázari, sou nutricionista, mestre em ciência na área da oncologia e sou coordenadora do curso de pós-graduação Nutrição em Oncologia aqui do Instituto Racine. E hoje convido a todos a participarem aqui conosco de mais uma palestra, uma atualização para profissionais nutricionistas, em especial que atuam ou que desejam atuar na área da oncologia. É uma área que vem crescendo bastante, inclusive nós temos aí uma próxima turma para iniciar muito em breve. Vou convidar vocês para entrarem no site do Instituto Racine e conhecerem o programa, todas as informações do curso. Os profissionais os docentes, né, dessa turma são todos especialistas na área de oncologia, atuantes, inclusive a Graziela, que em breve será apresentada e será a palestrante de hoje, é uma das docentes do nosso curso também. Então, convido a todos hoje a participarem, perguntarem, mandarem aí para a gente perguntas pelas redes sociais, que ao fim da apresentação da Graziella, nós conversaremos, teremos aí um momento mais de bate-papo para que a gente consiga conversar e tirar dúvidas específicas em relação à apresentação. A apresentação de hoje é um tema muito legal, é sobre a atualização do Guideline ESP em 2021, Nutrição Clínica em Câncer. É um documento bem fresquinho, é de março desse ano, então vale aí para todos se atualizarem. Graziela Parnoff Pereira Baladão, bem-vinda. Vou deixar que ela mesma se apresente e nos encontraremos ao término da apresentação. Bem-vinda, Graziela. Olá, boa noite. Obrigada, né, primeiramente aí pelo convite. Boa noite, Nath. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Essa noite aí, final de dia, todo mundo já trabalhou bastante, está cansado, mas ainda vão assistir com a gente, então, essa uma horinha de conteúdo, né, de atualização que eu vou trazer para vocês. Vou explicar um pouquinho logo mais. Mas como a Nath começou aí me apresentando, então eu sou nutricionista, formada já há 10 anos e atuo na área de oncologia. Praticamente depois que eu me formei, já comecei nessa área. Então, tenho especialização em oncologia pediátrica, tenho residência pela Unifesp em oncologia pediátrica, tenho aprimoramento também na área de pediatria e, posteriormente, eu fiz um mestrado, sou especialista, então, mestre em ciências, com ênfase em oncologia. E desde o início da minha atuação, então, eu já venho trabalhando com oncologia, atualmente presto atendimentos em consultório, e sou docente também da Racine e de alguns outros cursos de pós-graduação também, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa nova atualização, né, da ESPEN, do Guideline. Então, vou mostrar para vocês ali como é que eles estruturaram, como é que foi feito esse material que a gente tem agora, bem fresquinho. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir mandando, né? Participem, deixem aí seus comentários, o que tiverem, né, para adicionar, que no final, como a Natália já adiantou, a gente vai conversar um pouquinho mais também, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, só peço um minutinho e a gente já vai começar. Nath, só pode me confirmar? Tá tudo certo? Tá aparecendo? Sim, tudo certo. Tá, então tá jóia. Então, vamos lá. Então, para quem ainda não teve contato, né, com o material, sugiro que vocês baixem depois na internet. Vou deixar aqui disponível também, então, né, a carinha dele para vocês visualizarem. Ele agora, alguns meses atrás, aí 3 meses atrás. Então, ele é bem direcionado, né, para a parte prática em oncologia, né, na parte da nossa atualização, da nossa prática do dia a dia, para ser um documento assim, de fácil acesso, que a gente consiga consultar e ter ali respostas bem diretas, né? Que foi extraído, então, dentro das recomendações anteriores. Então, eu vou explicar um pouquinho como é que foi feita essa estruturação também, para depois a gente ir mais para essa parte prática.
tá? Então, só uma breve introdução sobre, né, o assunto. Então, dentro do material ali, o que eles trazem também. Então, a desnutrição, a gente sabe que ela é uma característica muito comum nos pacientes oncológicos, que pode ser desde por uma consequência do próprio tumor, ou muitas vezes por conta do tratamento, né? E é estimado que em torno de 10 a 20% dos pacientes oncológicos morrem por conta de consequências da desnutrição. Então, a gente sabe que a desnutrição ela tem um impacto muito importante no tratamento, né, dos pacientes. Muitas vezes pode aí piorar o prognóstico, interromper muitas vezes o tratamento do paciente por conta do estado nutricional. Muitas vezes o paciente vai precisar fazer primeiro essa recuperação do estado nutricional para continuar, né, dando sequência ao tratamento que foi proposto. Então, sabendo de todas essas consequências, das intercorrências que podem acontecer, de aumentar a morbimortalidade, é tão importante que a gente esteja atualizado com as recomendações que são necessárias para a gente dar uma assistência de qualidade para esses pacientes, tá? Então, deixa eu só visualizar aqui, né? Ainda dentro da introdução, então as questões nutricionais, elas precisam ser consideradas desde o diagnóstico de câncer. Então, para aquele paciente que chegou para nós, seja no consultório, seja na internação, o acompanhamento dele deve ser prioritário desde a admissão, né? Desde a nossa o primeiro momento ali que a gente identificou que esse paciente teve o diagnóstico, que seja já encaminhado para nutrição e o acompanhamento já comece inicialmente, porque a gente sabe também que muitos tumores têm aí características de desnutrição já ao diagnóstico, né? Outros tumores são mais característicos que vão desenvolver, tem uma taxa, né, de prevalência maior de desnutrição ao longo do tratamento. Então, a gente precisa estar sempre atento a isso para identificar o mais precocemente possível, tá? Então, foram desenvolvidas diretrizes com evidências atuais, juntamente com a opinião de especialistas, de equipes multidisciplinares, então, desde médico, nutricionista, enfermeiros, esses profissionais que estão ali lidando diretamente, né, na rotina com esse perfil de paciente, para fazer, então, a identificação, a prevenção e o tratamento de questões, de pontos que são reversíveis da desnutrição em pacientes oncológicos adultos, tá? Então, dentro da metodologia, né, a Sociedade Europeia de Nutrição Clínica e Metabolismo, a ESPEN, ela encurtou essas recomendações, essas diretrizes, e transformou em fluxogramas. Então, o que vocês vão ver dentro da minha apresentação são fluxogramas que eu trouxe, que servem para facilitar a nossa prática clínica e para todos os outros profissionais que também trabalham com pacientes oncológicos, tá? Então, visa mesmo auxiliar todos os profissionais que estão envolvidos com esses pacientes. Eles desenvolveram, então, 43 recomendações, né, como se fossem questões mesmos, com comentários curtos para manejo nutricional e metabólico de pacientes oncológicos. Então, se vocês acessarem lá esse material, vocês vão ver que eles têm a questão, né, triagem nutricional. E aí, dentro disso, vem ali um comentário, que seria essa recomendação, e abaixo de cada questão, então, vem ali algumas outras observações que são importantes também dentro daquele contexto para enriquecer mais essa recomendação, tá? Então, deixa eu só ver de novo aqui, gente, às vezes eu vou precisar arrastar um pouquinho. Mas dentro então das recomendações, né, dentro da metodologia, como é que foi dividido? Então, a gente tem ali as questões, né, clínicas, nutricionais para os pacientes. Então, dentro da primeira etapa, né, como é que foi dividido? Então, são conceitos gerais, relevantes para o tratamento de todos os pacientes com câncer, e aqui entra, então, triagem, avaliação, a parte de energia, as recomendações, né, os substratos, proteína, quais são as recomendações, de forma resumida, né, as intervenções nutricionais mais pertinentes, a parte de exercício, e farmaconutrientes e agentes farmacológicos também, se são indicados ou não, quais que podem auxiliar dentro da parte nutricional para esses pacientes, certo? E a outra parte, então, é mais para critérios, então, mais específicos de tratamento.
Então, tem alguns pontos ali que são para pacientes cirúrgicos, para pacientes que estão sendo submetidos à radioterapia, paciente clínico, sobreviventes do câncer e pacientes em cuidados paliativos, tá? E ainda aqui a gente destaca pacientes em cuidados paliativos ou curativos, tá? Dentro da parte clínica, da parte oncológica médica, e também a parte de pacientes submetidos a transplante de células tronco-hematopoéticas e quimioterapias de alta dose, tá? Então, dentro da primeiro item, né, da primeira questão, o que a gente tem é a triagem e avaliação nutricional desses pacientes, e depois a gente tem as estimativas de energia e de requerimento de substrato, substrato ou de substratos também, tá? Então, o que eu fiz, até para facilitar para vocês, deixei aqui, então, quem quiser tirar print da tela aí, né, pode ficar à vontade. Esse material é para vocês mesmo utilizarem, né? Então, para ficar bem fácil, eu vou ir falando, né, dentro de cada recomendação, o que a gente tem, o que eles, quais são essas questões que foram trazidas, então, dentro das recomendações. Tá? Então, dentro da triagem da avaliação, qual que é o primeiro item que é destacado, né? Que para a gente detectar os distúrbios nutricionais, então, que seja feito no estágio inicial, como eu comentei anteriormente, então, é recomendado que se faça a avaliação regular da ingestão alimentar, primeiro item que a gente consegue, né, identificar no paciente se a gente está tendo aí alguma deficiência, né, de nutrientes. Alteração de peso, então, também é muito importante. Às vezes, o que a gente observa no paciente oncológico? Às vezes ele poderia, né, tá obeso, sobrepeso, e chega para a gente eutrófico, e se a gente não perguntar do peso, né, se eu olhar só pelo IMC, ele não vai estar desnutrido. Mas o que pode acontecer? Ele teve uma perda de peso muito grave, e isso já vai caracterizar para ele um risco nutricional, uma desnutrição, né? Então, eu tenho ali um paciente que teve uma perda de peso muito importante, mas que está em eutrofia, ou que está em sobrepeso. Mesmo assim, né? Se esse paciente ele tem ali um diagnóstico nutricional de excesso de peso, independente disso, eu preciso considerar essa perda que teve. Então, a gente precisa quantificar isso, também é muito importante, aliado com a ingestão nutricional, e a gente vai avaliar junto com o IMC também. O IMC é um outro, mas a gente nunca vai olhar isoladamente, tá? E isso, então, deve começar desde o diagnóstico e sendo repetido de acordo, né, com o paciente, com a situação clínica que ele se encontra. E em critérios anormais de triagem, né, que eles colocam ali como um critério anormal, o que seria isso? Então, nos pacientes que forem identificados dentro dessa triagem, é recomendado que seja feita uma avaliação objetiva e quantitativa da ingestão nutricional, avaliar também os sintomas de impacto nutricional. O paciente já está, às vezes, ou sintomas, né, do próprio tratamento ou da própria doença. Muitas vezes é um paciente que está tendo náusea, que está tendo vômito, que está tendo, enfim, qualquer sintoma que possa impactar ali na aceitação alimentar dele e vai impactar no estado nutricional, tá? Perda de massa muscular, desempenho físico, né? Se esse paciente ele consegue desenvolver atividades do dia a dia, é um paciente que está mais restrito, como é que está essa questão também, e o grau de inflamação sistêmica, tá? Então, isso aqui seria dentro da triagem da avaliação nutricional, tá? Depois, em relação às recomendações de energia e dos substratos, o que eles pontuam? Então, se o paciente teve uma perda de peso, então é a primeira pergunta, a gente vai avaliar. Se a minha resposta for positiva, sim, ele teve uma perda de peso, eu vou seguir por aqui. Se for uma resposta negativa, não teve perda de peso, então quais são as recomendações? Então, primeiramente, né, o gasto energético total dos pacientes com câncer, a gente precisa, então, né, fazer essa estimativa, né? E se não for medido individualmente, né, por calorimetria, que seja considerado, então, semelhante aos de indivíduos saudáveis, que geralmente vai variar, então, em torno de 25 a 30 calorias por quilo de peso dia, tá? Depois da questão energética, então, a recomendação de proteína, o ideal, a recomendação, pensando aí nos pacientes, né, que não tenham nenhuma questão
por algum outro motivo que precisa de uma restrição, o ideal, a gente vai pensar nesse paciente, é um mínimo, né, de 1 grama por quilo de peso dia. E, se for possível, até 1,5 grama de proteína por quilo dia. As vitaminas e os minerais, então, que sejam fornecidos em quantidades aproximadamente iguais à dose diária recomendada, e eles não estimulam, então, o uso de micronutrientes em altas doses na ausência de uma deficiência específica. Então, a gente só vai aumentar essa dosagem de vitaminas e minerais se o paciente apresentar alguma deficiência que a gente identifique por exames, né, por exames bioquímicos. Caso contrário, a gente segue a recomendação da RDA, tá? Em pacientes com câncer, então, que apresentaram uma perda de peso, qual que é a recomendação? Se foi identificado em pacientes com câncer, perda de peso com uma resistência insulínica, é recomendado aumentar a proporção de energia que seja proveniente da gordura em relação aos carboidratos. E o objetivo é a gente aumentar essa densidade energética da dieta e reduzir a carga glicêmica, nessa situação em específico, certo? Entrando na parte de intervenções nutricionais, então, dividido aqui, né, em nutrição oral, o que é a recomendação? Então, é recomendado que a intervenção nutricional para aumentar a ingestão dos pacientes com câncer que conseguem se alimentar por via oral, então, né, mas que estão desnutridos ou em risco de desnutrição. Então, é recomendado que a gente faça essa intervenção. Isso vai incluir, então, desde um aconselhamento nutricional, dietético, ao tratamento, manejo dos sintomas, distúrbios que possam estar prejudicando também a ingestão de alimentos, sintomas de impacto nutricional, e então a oferta de suplementos nutricionais orais também, se enquadrando dentro desses critérios aqui, tá? E aí o suplemento vai ser de acordo com as necessidades individuais de cada paciente, certo? Também eles não recomendam que se use dieta que restrinja a ingestão de energia em pacientes com desnutrição ou em risco de desnutrição. O que entra aqui nessa restrição de energia, né? Eles até comentam ali, se vocês pegarem lá o material, como eu falei, né? São itens, são questões aqui, esse número 8, 9, 10, né? São essas questões que eles trazem dentro dessas recomendações. Então, essa questão 8, eles discutem lá, né, sobre a questão da dieta cetogênica, que muitas vezes, se o paciente for na internet e der um Google, algumas vezes ele vai encontrar isso, mas que não tem embasamento científico nenhum que justifique. Então, a recomendação é que não haja essa restrição de energia, tá? Então, a dieta cetogênica não é recomendada para paciente oncológico. É importante que a gente saiba disso e que, às vezes, a gente também, dependendo do paciente, do que ele nos traz ali na conversa, muitas vezes a gente já adiante essas questões, né? Não preciso esperar com que ele vá na internet e busque informações. Então, a gente sempre vai entender o contexto que esse paciente está inserido, algumas coisas a gente já vai adiantar, né? Que não adianta, né, sair para a internet e buscar informações que vão estar desatualizadas e que o profissional de referência precisa ser ali a equipe que está acompanhando ele, certo? Depois, seguindo, então, aqui, né, a parte nutricional clínica, médica, então, se for tomada a decisão de alimentar um paciente com outra via alternativa, então, é recomendado que seja a nutrição enteral como a primeira opção. Se a nutrição oral permanecer inadequada, mesmo tendo feitas essas intervenções aqui, do manejo dietético, do tratamento de sintomas, de suplementação. Então, mesmo se a gente fez isso e não foi possível aumentar a ingestão, né, suficiente para o paciente, se ele não conseguiu atingir as necessidades dele, então é recomendada a nutrição enteral. A nutrição parenteral só vai ser indicada se a enteral não for suficiente ou se não for viável para aquele paciente. Se a ingestão de alimentos por via oral diminuir drasticamente por um período prolongado de tempo, é recomendado que essa nutrição, seja ela oral, enteral ou parenteral, que ela aconteça de forma gradativa, né, ao longo dos dias, para a gente evitar também a síndrome de realimentação. Então, precisa ser uma reintrodução dessa dieta, seja por qual via for, de uma forma mais lenta, para a gente evitar essas questões aí que já são bem conhecidas também em relação à síndrome de realimentação.
Em pacientes que estão com ingestão alimentar crônica insuficiente ou que apresentam alguma má absorção que não esteja sendo possível de controlar, é recomendado uma nutrição interal ou uma nutrição parenteral domiciliar em pacientes que se enquadrem, né, de eles colocam como em pacientes adequados. Então, são pacientes que se incluem dentro dos critérios estabelecidos. A parenteral a gente, né, é mais difícil da gente ver na prática no manejo domiciliar, então justamente por isso. Então, o paciente que tem ali habilidades tanto cognitivas, físicas, em alguns lugares a gente sabe que é feito, que isso é possível, dependendo do período que esse paciente vai precisar ficar, principalmente com essa via alternativa. Nutrição interal, a gente sabe que é mais fácil, isso é muito comum, inclusive na nossa prática, mas a parenteral domiciliar é mais rara da gente ver na prática, tá? Em relação às questões de exercício, então, o que é estimulado em relação a esse manejo? Então, estimula-se, né, que os pacientes mantenham um nível de atividade, a manutenção de atividade, ou que aumentem a atividade física em pacientes com câncer para manter a massa muscular, a função física e o padrão metabólico. Claro, né, que isso aqui também, dependendo do tipo de atividade e sempre consultando aí com a equipe médica junto, a gente não sai prescrevendo, né, exercícios em específico, mas é estimulado que o paciente pratique, se for possível, dentro das condições que ele se apresenta no momento, alguma atividade, tá? Por conta aí da preservação da massa muscular. Sugere-se também exercícios de resistência que sejam individualizados, além de exercícios aeróbicos, para manter a força e a massa muscular. Em relação a farmaconutrientes e a parte de agentes farmacológicos, então, tem os agentes que eles pontuam aqui como recomendados contra a da desnutrição, né? Então, eles sugerem que seja considerado o uso de corticosteroides para aumentar o apetite de pacientes com câncer, que apresentam anorexia, que estejam com uma doença avançada, mas por um período restrito de tempo, de 1 até 3 semanas. E que a gente esteja ciente dos efeitos colaterais que podem acontecer por uso dos corticoides. Então, só que pensando aqui, né, de uma maneira restrita a essa questão. Então, por conta da anorexia. Muitos pacientes a gente sabe que já vão usar juntamente com o tratamento esse tipo de medicação. Tá? Então, isso aqui seria mesmo pensando no manejo da anorexia. Então, um dos efeitos colaterais é a perda de massa muscular, a resistência insulínica que pode acontecer e infecções. Então, preciso que seja bem avaliado juntamente com a equipe médica para que essa recomendação ocorra e seja mesmo dentro daquilo que o paciente precisa naquele momento. Outro ponto que eles destacam é que seja considerado o uso de progestagênicos para aumentar o apetite de pacientes com câncer que apresentam anorexia, com doença avançada, e estar ciente também dos efeitos colaterais graves que podem acontecer, como o tromboembolismo. Aqui dentro dos agentes progestagênicos, então um dos exemplos é o acetato de megestrol, tá? Então é um dos que eles pontuam também. Em pacientes que estão com doença avançada e submetidos à quimioterapia e com risco de perda de peso ou já desnutridos, eles sugerem o uso de suplementação com ácidos graxos, então do tipo ômega 3 ou óleo de peixe, para estabilizar ou melhorar o apetite, a ingestão alimentar, a massa corporal magra e o peso corporal. E em pacientes que apresentam uma queixa de saciedade precoce após o diagnóstico e tratamento de constipação, é sugerido, então, que considere os agentes procinéticos, mas precisa também estar atento aos efeitos colaterais que podem acontecer, né, por conta do uso de metoclopramida no sistema nervoso central e da domperidona no ritmo cardíaco, tá? Outros agentes que às vezes a gente vê sendo difundidos por aí, como auxiliar na questão dos sintomas de anorexia, mas não tem dados suficientes que sejam realmente efetivos, tá? Então eles não indicam. Eu vou
passar para vocês agora. Então, não temos dados suficientes, né, e consistentes para recomendar a suplementação com aminoácidos de cadeia ramificada ou outros aminoácidos ou metabólitos para melhorar a massa livre de gordura. Também não há dados clínicos consistentes e suficientes para recomendar drogas anti-inflamatórias não esteroidais para melhorar o peso corporal em pacientes que apresentam perda de peso. E também os canabinoides também não são indicados para melhorar os distúrbios de paladar ou anorexia em pacientes com câncer. Então, também não se recomenda. E também os esteroides androgênicos, que atualmente são aprovados para aumentar a massa muscular, também não são indicados, tá? Então, para pacientes oncológicos, a gente não recomenda esses 4 agentes aqui que eu passei para vocês, que muitas vezes a gente vê sendo usado, né, em outras questões e com essa justificativa, mas a gente não tem esses dados suficientes, então, que apoiem a recomendação, tá? E aí, intervenções específicas, como cirurgia, né? Então, um paciente que está sendo submetido a um tratamento cirúrgico, a gente tem aí algumas recomendações também. Então, o protocolo ERAS, dentro do ERAS aqui, algumas questões que eles pontuam. Então, todos os pacientes com câncer que sejam submetidos a um procedimento cirúrgico, seja ele curativo ou paliativo, é recomendado o manejo dentro de um programa de recuperação precoce pós-cirúrgica, que é o ERAS. E dentro desse programa, então, cada paciente deve ser examinado para desnutrição e, se for considerado que ele está em risco, ele precisa receber um suporte nutricional adicional, tá? E para um paciente que é submetido a repetidas cirurgias como parte de cuidados oncológicos multimodais, então, né, multitratamentos, às vezes o paciente pode ser submetido. Então, é recomendado o manejo de cada episódio cirúrgico dentro do programa do ERAS, tá? Pacientes que estão em risco, então, em risco de desnutrição, né, ou já em desnutrição, é recomendado um suporte nutricional adequado durante o atendimento hospitalar e após a alta hospitalar. E pacientes que apresentam câncer gastrointestinal superior, submetidos à ressecção cirúrgica, no contexto no cuidado perioperatório tradicional, é recomendado a adição, né, de nutrientes imunomoduladores, seja por via oral ou seja por via interal. Então, aqui destaque, né, para arginina, ômega 3 e nucleotídeos. Pacientes que são submetidos à radioterapia. Então, dentro da terapia nutricional, o que a gente tem de indicação? Então, é recomendado que durante o tratamento radioterápico, que a gente dê atenção principalmente para pacientes com um diagnóstico de tumor de cabeça e pescoço, região de tórax ou tumores do trato gastrointestinal. Uma ingestão nutricional adequada deve ser assegurada para esses pacientes, principalmente por um aconselhamento, uma orientação nutricional individualizada, e o uso de suplementos nutricionais, a fim da gente evitar impactos maiores no estado nutricional, deterioração do estado nutricional, manter a ingestão e evitar interrupções na radioterapia. É recomendado também rastrear e tratar pacientes que apresentam disfagia e estimular e educar os pacientes sobre como manter a função da deglutição durante a nutrição interal. Muitas vezes o paciente ele vai estar utilizando a nutrição interal e por conta de não conseguir, por conta desse distúrbio, né, de deglutição, fica sem utilizar a via oral e aí depois, enfim, quando, né, conforme o tratamento vai acontecendo, o que a gente observa às vezes? O paciente não consegue, demora muito mais para reestabelecer a deglutição dele, porque ele também ficou sem fazer exercícios que são adequados, e aí, claro que aqui a gente precisa também, sempre que possível, né, de um acompanhamento em conjunto com a equipe multidisciplinar, precisaremos aqui de uma fonoaudióloga para esse paciente, porque, né, não quer dizer que ele não está utilizando a via oral, mas que ele deve continuar fazendo exercícios que estimulem para que ele consiga deglutir, consiga reestabelecer essa função o mais rápido possível, quando for, né, dentro das condições dele.
É recomendado também, então, o uso da nutrição interal, usando sondas, então, nasogástricas ou percutâneas, como a PEG, em mucosite grave, seja induzida por radioterapia, ou em tumores obstrutivos de cabeça e pescoço ou tórax. Então, são outras situações que a gente vê também que essa recomendação, ela acaba sendo bem frequente, tá? Não se recomenda a nutrição parenteral como um tratamento geral, né, para radioterapia, mas apenas se a nutrição oral ou a enteral não estiver sendo suficiente, não estiver sendo adequada. E aí sim, em alguns casos, como enterite severa por conta de radiação ou uma má absorção severa, a nutrição parenteral ela vai ser indicada, tá? Aí questões que a gente não tem provas suficientes, né, da sua efetividade, então não há dados clínicos suficientes que recomendem o uso de glutamina para prevenir uma enterite, uma diarreia induzida por radioterapia ou por estomatite ou esofagite ou toxicidade cutânea. Então não se recomenda o uso para esse quesito, tá? Também não há dados clínicos suficientes para recomendar o uso de probióticos para reduzir a diarreia induzida por radiação. Então, acho que isso é bem importante da gente ter sempre em mente essas questões, né? Justamente porque às vezes funciona, algumas indicações são feitas para determinados tipos de pacientes, mas lembrar que não são para todos, sempre tem que ser individualizado. Aqui, então, destacando os pacientes em tratamento curativo ou paliativo, tá? A terapia nutricional, o que ela precisa priorizar? Então, durante o tratamento, é recomendado que a gente garanta uma ingestão nutricional adequada e, se possível, manter a atividade física. E um paciente que está em tratamento curativo, se a ingestão alimentar ela estiver inadequada, mesmo com aconselhamento nutricional e com suplementos nutricionais, é recomendado o uso da nutrição interal suplementar. E a mesma coisa, quando não for possível ou quando a gente não consiga, por alguma questão, atingir as necessidades pela interal e mais a oral, a parenteral, em últimos casos, que a gente vai fazer a recomendação, tá? Uma questão aqui que também não apresenta dados clínicos suficientes para a recomendação é a suplementação de glutamina durante a terapia convencional citotóxica, né, quimioterapia, ou terapia-alvo, então, para o uso da glutamina nesses casos aqui desses pacientes, tá? Em pacientes sendo submetidos a quimioterapia de alta dose ou em transplante de células tronco hematopoéticas, então, em relação ao exercício e a terapia nutricional, eles recomendam que durante a quimioterapia intensiva e após o transplante de células-tronco, seja feita, então, a manutenção da atividade física, retome a atividade física para garantir uma ingestão nutricional adequada e, muitas vezes, pode exigir uma nutrição interal ou aparenteral ou as duas concomitantes, numa terapia mista. A gente vê bastante isso acontecer também. Se a nutrição oral ela não estiver sendo suficiente, é sugerido que, então, a gente entre aí, né, sugerimos a via interal em relação à parenteral. Então, sempre a prioridade vai ser a gente manter o trato gástrico, se a gente tiver o trato gastrointestinal funcionante, o ideal é que a gente mantenha sempre essa via, né, de utilização como prioritária, justamente para manter o trofismo da mucosa intestinal, tá? A menos, né, claro, que se a gente tem alguma contraindicação, como uma mucosite grave, vômitos que sejam intratáveis, presença de íleo, uma absorção severa, uma diarreia prolongada ou uma doença do enxerto contra-hospedeiro gastrointestinal, tá? E considerações que a gente não também tem indicações, né, não tem dados clínicos suficientes para recomendar, é a dieta com baixo teor de bactérias ou de micro-organismos, como muitas vezes pode aparecer em conceitos, né, diferentes, para pacientes com mais de 30 dias após o transplante de células-tronco halogênico, tá? Que então sejam submetidos ao halogênico. E também a recomendação de glutamina, ela não é feita, não tem dados, né, suficientes para essa utilização, pensando no resultado
clínico em pacientes submetidos a quimioterapia de alta dose ou no transplante também, tá? Em relação aos pacientes sobreviventes do câncer, então, as recomendações são mais relacionadas ao estilo de vida aqui. Então, recomendamos que os sobreviventes do câncer participem de atividades físicas regulares e também que esses pacientes mantenham um peso saudável, né? E aqui eles colocam um IMC de recomendação para adulto entre 18,5 e 25, e um estilo de vida saudável também, tá? Isso inclui ser fisicamente ativo, ter uma dieta à base de vegetais, frutas e grãos e baixo teor de gordura saturada, além de carne vermelha e de álcool também. Então, acho que é extremamente importante a gente pensar nesses pacientes durante o tratamento, mas de como que a gente vai devolvê-los, né? Então, a gente espera que esses pacientes sejam curados e como que vai ser a alimentação dele no pós. Acho que isso desde o tratamento, conforme a gente vai acompanhando, é sempre muito importante a gente já ir reforçando o porquê de algumas coisas, porquê de alguns alimentos naquele momento que não são tão interessantes e muitas vezes nem após o tratamento. Então, a gente precisa estar sempre constantemente tentando educá-los, pensando nesse pós. E sempre trazer as explicações que são necessárias de acordo com cada intervenção que a gente vai fazer. Então, olha, né, tal alimento não seria interessante consumir por tal e tal motivo. Vou pensar aqui, sei lá, nos embutidos. A gente vai pontuar que nem durante o tratamento, nem em fase nenhuma não seria adequado, não seria interessante. Então, a gente já começa a estimular e tentar promover neles essa mudança de hábitos alimentares. Principalmente naqueles pacientes que a gente sabe que tem que o diagnóstico oncológico dele está relacionado muitas vezes com um estilo de vida anterior ao diagnóstico. Então, a gente já começa a fazer essas indicações para que ele consiga fazer esses ajustes já ao longo do tratamento e para depois pensando em qualidade de vida, tá? Pacientes que estão em situação paliativa, então a terapia nutricional, quais são as recomendações? Que a triagem ela pode ser rotineira, então, de todos os pacientes com câncer avançado, pontuando aqui a ingestão nutricional inadequada, a perda de peso e o IMC inadequado também, o IMC baixo. E, se encontrados em risco, avaliar esses pacientes mais detalhadamente para sintomas que apresentem impacto nutricional e que sejam tratáveis e distúrbios metabólicos também. Outro ponto é que a gente faça a oferta e a implementação de intervenções nutricionais em pacientes com câncer avançado somente após considerar em conjunto com o paciente e com o prognóstico da doença que ele tem, tá? E o tanto de benefício esperado na qualidade de vida e a sobrevida potencial para aquele momento, quanto à carga associada também com o cuidado nutricional. Então, muitas vezes, se a gente já tem um paciente que está em cuidados paliativos, a gente precisa entender o quanto aquela nossa indicação ela vai efetivamente melhorar a qualidade de vida do paciente, ou se eu posso aí estar, né, como que está em relação ao prognóstico dele, quais são essas indicações reais, o quanto isso vai melhorar, tá? E em relação a hidratação, então o que a gente tem de recomendação é que seja baseado também, então em pacientes terminais recomendado que o tratamento seja baseado no conforto, e é improvável que a hidratação e a nutrição parenteral elas forneçam qualquer benefício para a maioria dos pacientes. Mas em estados confusionais agudos é sugerido o uso de uma hidratação curta e limitada para descartar a desidratação como uma causa precipitante, tá? Então, isso também precisa ser levado em consideração. Gente, era isso aqui do consenso, esses pontos que eu tinha para trazer para vocês, das recomendações, né? Como eu falei, o material tá disponível aí, espero que vocês tenham aproveitado, tragam agora as suas questões, para quem tiver, né? E como eu falei, mais detalhado mesmo, assim, a gente tem ali as recomendações, mas ia ficar extremamente extenso se dentro de cada recomendação
eu trouxesse ali também as questões mais gerais que eles pontuam, né? Algumas coisas eu fui trazendo, mas existem ali mesmo a explicação maior, né, mais detalhada ainda dentro de cada item, de cada recomendação. E fica a minha dica para quem acessar o material completo, também para ter mais informações, tá? Acho que a Natália deve estar retornando aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento da tela para voltar maior. Vamos lá, voltamos. Obrigada, Graziela, foi muito bacana mesmo, você conseguiu explorar aí as 43 recomendações, né, que a Espen atualizou aí. Na verdade, acho que mudança não houveram, né, significativas. O que acontece é a forma como eles colocaram esse documento, eu achei muito bacana, porque fica bem simples para o profissional conseguir consultar, né? Tá ali em cada item, item, subitem, bem descrito. Eu acho que é a forma de consulta que fez bastante diferença aí nesse material atualizado, né? Sim, sim. Eu acho que fica muito prático, né? Porque justamente essa é a proposta deles, que a gente consiga pegar ali no papel e lembrar, enfim, isso trazer de norte também para as nossas recomendações, né? Claro que, é como eu trouxe, a gente lê ali cada questão e dentro de cada questão existem muitas outras para a gente explorar, mas isso já serve aí para um embasamento para a gente criar os nossos protocolos de atendimento, né, de rotina dentro do manejo desses pacientes no dia a dia. Excelente. Bom, eu vou colocar aqui algumas coisas que eu fui também anotando para a gente ir conversando, tá? Chegou a hora do bate-papo, então vamos lá, pessoal. Participem aí. Com certeza. Primeiro, eu acho muito bacana, né, que a gente está aqui discutindo um documento tão completo e quanta evolução a nutrição oncológica vem passando aí, quantos documentos atualizados, novos, a gente vem tendo acesso a pouco tempo aí, né? Não faz tanto tempo que a gente vem com muitos documentos bons, guidelines ótimos sendo atualizados. Eu acho bem bacana que eles colocam aqui, questões nutricionais devem ser consideradas desde o início do diagnóstico. Isso é super legal, né? Eu acho que para quem quer iniciar aí na oncologia, esse é o fundamental, né? Se você pela primeira vez pegou um paciente oncológico, é o momento crucial, é o diagnóstico, né? Sim, com certeza. E acho que essa questão também de trazer a equipe multi bem presente, né? Então, assim, as próprias recomendações, o que eles trazem, já foi feito com a equipe multiprofissional. E olha o espaço que a gente ganha aí dentro também, né? De mostrar de como a gente precisa estar junto, engajado, e essa questão, se o próprio médico identificou, então é um guia mesmo para todos os profissionais que estão envolvidos nesse paciente. Então, o enfermeiro que está lá na ponta, que vai assistir esse paciente em algum momento, o médico que vai assistir, se ele identificou qualquer questão, às vezes o paciente não está com programação de internar, mas eu já vi que tem alguma questão nutricional, eu já vou fazer o encaminhamento dele, né? Eu não preciso esperar na internação, ou esperar que ele, por si próprio, resolva pedir o encaminhamento, porque ele está com... Agora ele está vendo que realmente a coisa está muito difícil, que às vezes é o que a gente observa, né? Então, assim, eu acho que a gente ter esse trabalho junto, né, e mostrar que é uma recomendação que qualquer um pode acessar. Eu vi que aqui no consenso, o que fala nas recomendações, né? Paciente que está em desnutrição já deveria estar passando para nutricionista, está em risco nutricional, na verdade, desde sempre, mesmo sem, mas principalmente esses pacientes já em risco de desnutrição ou em desnutrição ativa, né? Sim, com certeza. Outra questão que eu achei, aí não é uma questão, é só um comentário que eu não aguento, eu fico sempre esperando esse momento alguém falar. Você colocou aí o famoso IMC, né? Ele está presente no documento, mas não com um olhar isolado. Gostei disso, hein? Porque que o IMC, que é tão famoso, todo mundo conhece, todo nutricionista faz, aí o cálculo do IMC, ele não pode ter esse olhar isolado. Graziela, fala um pouquinho. Não resisto. Não resisto, é verdade.
que o MC ele não vai separar para a gente, né? Não vai me dizer a quantidade de massa muscular, não vai falar do histórico pregresso desse paciente em relação a peso. Então, como eu pontuei anteriormente, se eu tenho um paciente ali, muitas vezes ele pode chegar para mim em sobrepeso, e às vezes a gente faz aquele, né? Pode ter aquele olhar malicioso de, então ele está em sobrepeso, eu não preciso fazer nada, ele não é risco. A gente vê isso às vezes, né? Às vezes a própria equipe, não, ele é gordinho, ele tem uma reserva, não, ele perdeu só um pouquinho de peso, tá? Ele tá ótimo assim como ele tá, é só manter. Tudo bem, mas esse só manter, qual as custas que esse paciente chegou nesse é só manter? Daqui a pouco ele tinha um MC de, sei lá, 38, 35 e agora o MC dele é 29. Então, o quanto de peso que ele não perdeu para chegar até aquele ponto, né? E a gente vê isso muito, principalmente pacientes que às vezes demoram para o diagnóstico oncológico, para começar tratamento, para chegar lá na linha de frente, né? Com a nutricionista, muito mais. E às vezes já é difícil chegar ao médico, dependendo do local onde esse paciente se encontra, até ele chegar com uma consulta nutricional, com acompanhamento mais específico, vai demorar muito. Então, assim, IMC para a gente não vai servir isoladamente. A gente precisa avaliar principalmente, né, peso habitual, fazer esse cálculo de perda de peso. E isso, para mim, vale muito mais do que um IMC. E também as outras questões de impacto nutricional que ele está tendo, né? Não está conseguindo ter uma ingestão alimentar que seja perto do habitual dele, isso para mim é muito mais importante. Então, assim, qual que é a questão que a gente precisa sempre avaliar, né? A gente tem que cuidar a indução do paciente. Então, você está se alimentando bem? Mas o que é se alimentar bem? Daqui a pouco ele pode pensar que, não, eu não como muita fruta e verdura, então eu não estou me alimentando bem. É a Nutra que está perguntando, então eu acho que se é uma nutricionista deve ser isso que ela está imaginando. Então eu preciso dizer o que é esse bem que eu estou imaginando, o que eu penso disso e explicar. Então tudo é explicação, né? O que quer dizer essa minha pergunta? Como está a sua alimentação, mas em relação ao seu habitual, né? O seu apetite está igual, está menor, está maior? Então, para eles, a gente precisa ter essas opções mesmo, né? Alternativas para que ele consiga me dizer, não, está igual, ou está menor do que o meu normal. E aí a gente vai investigando mais profundo, né? Perfeito. Inclusive, na parte de intervenção nutricional, pegando o gancho aí do que você está falando, eu vi que eles colocam, né? Não recomendam dietas restritas, a exemplo das cetogênicas. A gente teve até aqui uma palestra com a Letícia Carniato também falando a respeito de dietas da moda aí na oncologia, e a cetogênica era uma delas, né? Mas eu acho importante também a gente, quando inicia aí com o primeiro contato com esse paciente, né, lembrar dos hábitos anteriores ao diagnóstico da doença, até para conseguir chegar, muitas vezes, nesse hábito anterior à dieta cetogênica, por exemplo, né? Lembrar que ele tinha aí uma vida anterior ao diagnóstico com preocupação com o corpo, com outras preocupações que agora são somadas ao tratamento oncológico. E a nossa responsabilidade de um primeiro contato tão bem feito e seguro para aquele paciente vai definir aí toda a orientação, né? A nossa responsabilidade na orientação, assim como a nossa responsabilidade numa anamnese adequada, né? Numa avaliação adequada, no caso do paciente oncológico, é fundamental, né? E não lembrar que ele está aqui, ele está tratando oncologia, vamos lá, na oncologia, diz que tem que receber X calorias, X proteína e segue a vida, né? E como era antes disso, né? Antes do diagnóstico. Isso muitas vezes traz para a gente informações muito importantes para o tratamento atual, né? Sim. E assim, a gente sabe que, pegando o gancho da dieta cetogênica, existem recomendações com embasamento científico para o uso, mas em outras patologias. Outras né? situações. Outras situações, paciente neurológico, enfim, outras questões, a gente sabe que o uso é indicado. Agora, para paciente oncológico, a gente sabe que não, mas existem na internet de tudo, né? O Google, ele nos traz aí infinitas possibilidades como
para todas as outras questões, né? O que a gente perguntar para o Google vai sair 1 milhão de respostas. E muitas vezes o paciente vem com isso. Esse é um ponto, mas existem tantos outros que a gente vê para o paciente oncológico também, né? Às vezes o uso de algum determinado tipo de alimento, come tal alimento que esse aí vai curar, né? Esse vai resolver. O chá da folha tal vai resolver. Então, acho que a gente precisa estar munido dessas informações também, saber o que é comum dentro desse meio e a gente já adiantar, né? Como que era? Está consumindo algum alimento diferente do que consumia antes? Eu acho que essa pergunta também é importante, porque às vezes não, eu tô comendo de tudo, tô comendo super bem, igual eu comia antes, mas ele esqueceu de contar que tem uma coisa que ele começou a comer muito agora, que antes ele não consumia, que ele leu ou alguém indicou para ele. Uma coisa que me chamou muito a atenção quando você estava aí lendo o documento, né, para gente, foi a questão da atividade física. E praticamente em todos os tópicos ali tinha, quando possível, atividade física, não deixar de realizar atividade física, atividade física. A gente vê atualmente o IARC, né, quando a gente fala de oncologia, a Associação Europeia para estudo da obesidade, enfim, tem muitos órgãos específicos aí falando sobre a importância da atividade física e na oncologia, né? Então, eu me lembro que no início eu não tinha, quando eu comecei na oncologia há pouco tempo atrás, eu não me lembro de perguntar para o paciente sobre a prática da atividade física e, principalmente, de orientar sempre que possível que esse paciente converse com o médico, com o oncologista, no caso, sobre a liberação da atividade física. E de ver tantos oncologistas já atualmente orientando pacientes sobre a importância da atividade física. Eu acho que isso é algo que veio para ficar mesmo, né? Mostrar a importância, orientar o paciente. A gente tem documento que fala de 150 minutos por semana, 200 minutos por semana, dependendo aí das atualizações, né? E aí, se você for pensar, 2 horas e meia, 3 horas de atividade física moderada por semana, como fator de prevenção para o paciente oncológico e tantas outras doenças crônicas aí não transmissíveis, para a preservação de massa muscular, né, que no paciente oncológico é tão importante, a gente esquece muitas vezes dessa orientação, né? Ninguém aqui está falando que é para pegar o lugar dos educadores físicos, não, cada um na sua praia. Mas a nossa importância em reforçar isso com o paciente, né? Sim, sim. E tem, inclusive, alguns lugares que eu já vi também por aí, que tem alguns espaços voltados para isso, assim. Então, para prática de atividade, se não for, de repente, tem lugares que tem profissional de educação física inseridos dentro do ambiente hospitalar. E eu acho que isso é muito bacana, assim. É um profissional que não vai conseguir, claro, não vai juntar todo mundo uma turma e fazer exercício, mas ele consegue direcionar de acordo com aquele paciente. Tá apresentando, né, tal situação, tem, sei lá, tá com um catéter em algum local, esse local ele não pode mexer, não pode fazer força, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas outras coisas ele pode fazer. O que ele pode fazer, né? Porque às vezes ele vai sair do hospital, ele não tem condições, enfim, mas tem em alguns lugares a gente vê que tem profissionais da educação física inserido dentro do hospital que consegue fazer essa orientação. E às vezes são exercícios que ele consegue fazer dentro de casa, do dia a dia, ou que às vezes ele acha que ele não pode fazer mais nada, e aí ele simplesmente fica lá o dia inteiro só em casa. Então, quando tá em casa, só sentadinho, porque é melhor eu não me mexer, não fazer nada, né? E tem outros que também vão procurar fazer e aí talvez possam fazer até mais do que deveriam, né, naquele momento. Então, acho que tudo isso, assim, a gente é o profissional que está ali, a gente tem um grande contato com esses pacientes. Eu acho que junto com a enfermagem, a gente é uma das áreas que tem um bom contato também próximo, né? Que tem outros profissionais que, dependendo, às vezes só acabam fazendo manejo mesmo quando são solicitados, né, dependendo da situação. E então, assim, a gente está na linha de frente, né? O nosso papel também ou eu vou acionar alguém, ou eu vou fazer alguma indicação dentro daquilo que a gente pode. Né? Então, Com certeza.
que é extremamente importante. Não é só falar lá do efeito da fadiga e da perda de massa muscular sem dar uma alternativa aí para esse Isso. paciente, né? Ou só falar do alimento também, né? Chegar e É, só falar a sobre a gente sempre anda alimentação e junto, né? seguir o protocolo e depois beijo, tchau, né? É Então, é verdade. importante todas as questões. Outra coisa bacana também que você colocou aí, né, do documento, até anotei o item 22, que eles falam do ERAS, todos os pacientes Sim, oncológicos submetidos à cirurgia curativa ou paliativa, né? Muito bacana, porque apesar de não ser novo, vem sendo mais difundido aí, né, sim, ultimamente, a importância de acrescentar todos os pacientes cirúrgicos no protocolo ERAS, né, um ganho muito grande para esse perfil de paciente, né? sim, sim. E bem como tu falou, assim, já tem há bastante tempo, mas ainda tem locais que estão engatinhando, outros ainda recém estão começando a ver e tentar trazer essa inserção para dentro da equipe, né? Então, a gente precisa Sim. falar sobre isso também e estar dentro de um documento tão importante quanto este, né? Assim, É é bem difundido, significativo. né? É difundido, assim, quem trabalha dentro da área, o profissional que está dentro do acompanhamento do paciente oncológico, ele vai acabar tendo acesso e isso é importante, né? Então, se eu não sei o que é ou ainda não tenho, vamos atrás para tentar instituir, né? E o ERAS não é algo de conhecimento só de quem está numa unidade de internação, numa unidade hospitalar. Sim, Nutricionista que está em atendimento em consultório, clínicas e afins, sim, tem que ter conhecimento do ERAS, porque a sim, gente também é responsável pela orientação desse paciente. E sim, muitas vezes conversar com o médico com o cirurgião, com o médico, enfim, sobre esse protocolo. Muitos já conhecem, então tem tornado esse caminho muito mais fácil, né? E o benefício para o paciente é gigantesco, né? sim. Sim, porque muitas vezes o paciente ele vai acompanhar só no consultório e vai chegar para a gente na internação só no momento da internação, né? Às vezes É, vem acompanhando ali porque o médico, né, indicou para aquele serviço e vai chegar lá só para cirurgia. Então, se o profissional que está acompanhando ali no anterior também não souber, a gente vai acabar perdendo aí uma oportunidade com aquele paciente de melhorar o estado nutricional dele. com certeza. E para a gente encerrar, né, que o tempo passa tão rápido, gente, poxa vida, é, uma coisa bacana também que o documento coloca é a questão dos sobreviventes do câncer, né, Sim, que, nossa, graças aí ao avanço da medicina dessas discussões mesmo e estudos de toda a equipe multiprofissional, a gente tem muito mais sobreviventes do câncer do que há pouco tempo atrás, né? E a gente sabe que não é um ganho só para o paciente, né? A gente, enquanto profissional, também fica, nossa, a gente conseguiu junto, né? Isso é muito bacana. Então, eu acho que quando a gente tem. Quando a gente tem o primeiro contato com o paciente oncológico, é lógico, né? Existem prognósticos que não são favoráveis, mas hoje, com a prevenção, e com os diagnósticos precoces, o número de sobreviventes do câncer número de sobreviventes do câncer é muito grande. E a gente pensar nessas orientações futuras, isso é muito importante. Hoje mesmo eu falei para uma paciente, vamos pensar agora nas suas orientações para chegar nos 100 anos. Ela, nossa, eu gostei. Porque realmente, né, agora pós-tratamento são as orientações para a qualidade de vida que todos nós devemos receber, né? sim. Não só o paciente oncológico. Então, de novo, atividade física, a dieta, o IMC adequado, nessa hora ele ajuda. E que são até recomendações do próprio ARC, né? Eu acho que isso é super importante de ser dito, e é bem bacana que o documento ressaltou essa questão aí no item 40 que eu coloquei aqui. Sim, é aquilo, a gente precisa pensar no paciente como que eu vou devolver ele, né? Então, eu penso nessa linha, assim, qual que é o meu objetivo? A gente quer que aquele paciente fique curado e a gente precisa ir trabalhando com ele desde aquele momento, não é porque ele está passando por um momento de doença que agora ele pode, então, como eu tô doente, eu vou
sei lá, comer tudo que eu sempre sonhei, alguma coisa nesse sentido. Não, porque ele precisa entender o impacto que isso pode acontecer lá na frente, né? Então, seja para outros tipos de câncer, assim como para as doenças crônicas que a gente sabe que estão também totalmente relacionadas, né? Com certeza. Graziela, muito obrigada. Foi muito bom ter você aqui discutindo esse documento tão atual aí com a gente. Foi muito bacana, obrigada. E bem-vinda aí para novas oportunidades. É, e eu queria agradecer quem está aqui com a gente, conseguiu acompanhar até o momento. Acho que vale para todo mundo aí, como a Graziela colocou, acessar o documento, é algo bem novo, bem bacana. Todas essas discussões, informações, essas orientações específicas e acertadas que o profissional nutricionista que gostaria de trabalhar com a oncologia precisa, né? O que é o mais importante aí para esse profissional, a gente tem no nosso curso de pós-graduação de nutrição e oncologia, então acho que vale aí vocês conhecerem esse programa e se atualizar aqui com a gente, não é mesmo, Graziela? Muito É obrigada. verdade. Boa Obrigada noite eu, a boa noite. todos e até a próxima. Até a próxima. Boa noite.